Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, nos encontramos diante da Tua presença e diante da Tua face, para louvar, para bendizer, para agradecer ao Senhor por tudo nessa noite, Pai. Meu Deus, que a presença do Teu Espírito Santo venha nos envolver nessa noite, Senhor. Precisamos de Ti e clamamos pela Tua presença nessa noite, Senhor. Tome aqui a minha vida em Suas mãos, a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida de cada irmão que já se encontra aqui presente nessa noite, os irmãos que estão a caminho, que o Senhor possa trazer em paz, que o Senhor possa trazer em segurança. Repreenda aí todos os impedimentos, Senhor, todos os bloqueios, barreiras que muitas vezes se levantam, meu Pai, na mente do seu povo também, para que o seu povo não possa estar aqui no estudo bíblico da palavra do Senhor, onde nós vamos estudar o livro mais importante e poderoso deste mundo, meu Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação pertence ao Senhor nessa noite, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade e que Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. E desde já, meu Pai, abençoamos também todas essas vidas que vão ser alcançadas também através da internet, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, já pode se sentar nessa noite para a glória e honra do Senhor. E nós vamos estar abrindo na lição número 12. Abaixa um pouquinho, Pedro. Abaixa um pouquinho, porque estava dando uma microfoniazinha. Glória a Deus. Esse aqui parece que é mais potente, né? Então dá microfonia. Amém, irmãos? Lição número 12. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Nima, vê a revista ali para eles. Vê ali a revista para eles. Não tem não dentro do armário? Tem mais não? Os irmãos dividam a revista aí, né? Que vai chegando no final do trimestre. Aí as revistas vão acabando. Glória a Deus. Aí divide a leitura aí, né? Divide a leitura. Em nome de Jesus. Lição número 12, irmãos. Esse trimestre que nós estamos encerrando esse trimestre, nós estamos estudando o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Os irmãos percebem, né, que nós estamos aqui algumas aulinhas atrasados, porque no ano passado, né, tivemos algumas dificuldades aí, mas em nome de Jesus, irmãos, o que importa é nós terminarmos a lição, né, sem perder nenhuma lição. Então é a lição número 12, todos abram aí na lição número 12. Lição número 12 tem como tema a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E aqui nós vamos falar de coragem e vamos falar de morte também. Que isso, pastor William? Mas, irmãos, morte em Cristo, né? Nós aprendemos que não é uma maldição, é uma bênção quando nós morremos em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho, dar algumas definições sobre coragem e sobre morte. Como que o cristão pode, né, irmãos, ter uma coragem diante da morte? Nós vamos aprender aqui. Texto áureo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Vai dizer: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Pai do seu irmão, Nima, vê mais uma revista e divide com a Suzane. Para o irmão lá. Irmãos, nós já compramos, viu? Nós já compramos as revistas da próxima lição. Nós já compramos as revistas da próxima lição. Próxima lição é a supremacia das escrituras. Então já temos as revistas. E como nós sempre fazemos, né? Os irmãos que quiserem a revista para levar para casa também, aí os irmãos vão comprar a sua própria revista. São R$8 a revista. E todo o dinheiro arrecadado volta para as ofertas de novo. Então fica aqui na igreja mesmo, mas é uma maneira dos irmãos poderem levar as revistas para casa e cada um cuidar da sua revista. Amém? Então R$8, na próxima aula os irmãos já podem trazer, né? Que daqui 2 semanas, sem ser semana que vem a outra, nós já vamos iniciar a próxima lição. Nós estamos aqui na penúltima lição, e eu estava até aqui remendando a minha revista, porque a minha revista já saiu até a capa. Foram 3 meses, né? E a minha não aguentou, não. A minha não aguentou o batido até o fim, não. É por isso que eu compro aquelas capas duras, né? Já comprei a outra de capa dura, porque a minha não aguentou, irmãos. Como é que está a tua, Tawana? A tua tá novinha? Como é que tá?
Não comprou não. Está conservada? A sua está bem conservada, Luane? A sua revista está bem conservada? Ou está bem surradinha também? Comprou não? Quem é que está com a revista aí bem conservadinha? Tá mais ou menos. Então é porque está usando. Quem está com a revista bem conservada é porque não está usando. Brincadeira, né, irmãos? Tem irmãos que é mais cuidadoso. Mas irmãos, né? Abre e fecha. Tem uma hora que a capa solta mesmo. Então vamos lá, verdade prática. Só para descontrair, vamos lá, verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Então aqui nós já respondemos essa pergunta, né? Como ter coragem diante das ameaças de morte? É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá essa coragem, que nos capacita a suportar todas as angústias, suportar todas as aflições. Porque a palavra do Senhor fala, em João 16:33 é bem claro, fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, nós vamos estar acompanhando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7 até o versículo 15. Os irmãos prestem bastante atenção, que aí nós já vamos, né, estar aqui atentos ao que a lição vai nos ensinar. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7 ao 15. Pedro pode estar colocando aí em nome de Jesus. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus, em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Amém, irmãos? Então, só para contextualizar aqui rapidinho. O apóstolo Paulo, ele estava ali com muita vontade de ir para Jerusalém. Na verdade, esse já era o propósito dele, né? Ele sentia isso muito forte no espírito, ele sentia isso muito forte no coração. E quando ele falou que ia para Jerusalém, estavam ali os irmãos, os discípulos reunidos, os discípulos falaram para ele não ir, porque lá ele ia sofrer muitas ameaças de morte e perigo de morte. Aí o que o apóstolo Paulo falou? Aqui no versículo 13, da leitura bíblica em classe, eu acho muito interessante. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo falou: eu estou pronto não somente para ser preso, eu estou pronto até mesmo para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E uma coisa que eu acho interessante, que o apóstolo Paulo falou: por que vocês estão chorando aí? Está magoando o meu coração. Porque além de ver os irmãos ali sofrendo, né, os irmãos não estavam querendo que ele fosse ali viver o propósito dele. Irmãos, quer magoar um homem de Deus? É falar para o homem de Deus não fazer a obra. Não faça isso não. Para que você está fazendo isso? Para que isso? Magoou o coração do homem de Deus, irmãos. Não adianta. Porque isso é uma vontade que vem, né, no coração do homem. Essa vontade é dada pelo próprio Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala, é Deus que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então ele coloca a vontade no nosso coração e ainda nos capacita a realizar. Quando o nosso coração está alinhado, né, no propósito do Senhor. Porque se a gente não quiser também, é claro que Jesus ele vai respeitar as nossas escolhas também, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava sofrendo essa ameaça, ele sabia que quando fosse para Jerusalém, ele ia ali correr risco de vida.
mas mesmo assim ele quis viver o propósito de Deus, porque o Espírito Santo tinha capacitado ele para isso. Então vamos lá no objetivo geral. O objetivo geral vai dizer: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Mostrar, objetivos específicos, irmãos. Mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Então eu vou ler aqui na minha revista, porque não tem nada dos irmãos, interagindo com o professor, e os irmãos prestem atenção, que é importante. Diz assim, ó: o nosso tempo é marcado pelo imediatismo. Pouco de nós se prepara para a morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, muda o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. Dessa forma, ter de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvida, escolheria estar com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Então aqui é uma coisa interessante, ó, diz: poucos de nós se preparam para a morte. Irmãos, o ser humano não está assim preparado, né? Habituado, mesmo que a morte atinja a todos, mas o ser humano parece que ele nunca se acostumou com isso, com a ideia de ter que morrer. Por quê? Porque o plano inicial de Deus é que o ser humano não morresse, né? O ser humano foi criado para ter uma vida eterna também. A morte entrou por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que nós nunca nos acostumamos com a morte. Tem um ditado aí, uma frase que diz, né? Naturalmente falando, humanamente, terrenamente falando, né? Tem uma frase que diz aí que a morte é a maior das verdades nessa terra, né? A morte é a maior das verdades. Porque até o ateu acredita na morte e sabe que um dia vai morrer, ou não é verdade? Você nem crê em Deus, né? Mas sabe que vai morrer um dia. Então a morte, terrenamente falando, é a maior das verdades. E o ser humano não está acostumado com ela, porque o ser humano não foi criado para morrer. No livro de Eclesiastes também vai dizer isso, que Deus ele criou o homem e colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Então isso é o plano original de Deus, por isso que ninguém se acostuma com a morte. E nós podemos aqui trazer uma definição para a morte. Uma definição que nós podemos trazer para a morte, humanamente falando também, é o seguinte: porque morte ela é o encerramento das atividades vitais do ser humano. Quando se encerra as nossas atividades vitais, aí o que acontece? Aí nós morremos. Então, humanamente falando, morte significa isso. Agora, a Bíblia também nos ensina algumas definições sobre mortes. Uma das definições que a Bíblia ensina sobre morte está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. E eu vou pedir para o Pedro colocar. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26, irmãos. Olha o que diz ali, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só, destacar esse primeiro aqui, ó, essa primeira frase aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o corpo sem espírito ele é morto. Então a definição humana de morte é quando se encerra as nossas atividades vitais. Agora a definição bíblica, uma das definições bíblicas para a morte é isso. É quando o espírito, a alma, né, se separa do corpo. Então nós podemos dizer biblicamente falando que a morte, biblicamente falando, é a separação da nossa parte imaterial da parte material. Porque nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, né? O ser humano ele é constituído de duas partes. A parte material, que é o nosso corpo, e a parte imaterial, nosso espírito e nossa alma. Não é verdade? Então, quando há essa separação do espírito com a parte material, que é o corpo, aí, biblicamente falando, é a morte também. Agora, existe outro princípio bíblico que é sobre a morte espiritual. E como nós entendemos a morte espiritual? O que é a morte espiritual? Algum irmão pode arriscar? Não tenham vergonha, irmãos. Morte espiritual. Alguém quer falar o que é a morte espiritual? Irmã Roberta? Mas aí o espírito está vivo.
Quando o homem deixa o pecado entrar na vida dele. Mais alguém? Oi? Falta de fé? Traz a morte espiritual, né? A falta de fé, ela traz a morte espiritual, né? Mas a morte espiritual em si, o que significa, irmão Roberto? Isso são as causas da morte espiritual. Tá vendo, irmãos? Que existe uma pequena diferença. Isso são as causas da morte espiritual. Agora, a morte espiritual em si tem uma definição bíblica. Quando o homem deixa de viver o propósito de Deus. Contra blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tudo isso traz a morte espiritual. Agora, a morte espiritual em si, biblicamente falando, irmãos, é a separação do homem para com Deus. Quando há uma separação do homem para com Deus, aí acontece a morte espiritual. Porque o que acontece? Quando Deus ele criou o ser humano, vai dizer que Deus pegou o ser humano ali do pó da terra, formou ali, né, modelou o ser humano, e ali já estava todo modelado, né? Então já tinha o corpo ali. Aí o que Deus fez? Deus fez o quê? Soprou. Soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano. Deus ele soprou da sua própria essência para dentro do ser humano. Aí vai dizer que o ser humano ele se tornou alma vivente. Então, irmãos, o Espírito, né? Uma das traduções para o Espírito Santo também significa o quê? Sopro. Significa ali como se fosse um vento, né? Um ar. Então isso foi soprado para dentro do ser humano e o ser humano passou a ter vida. Mas quando o ser humano pecou, houve a morte espiritual. Por quê? Porque houve a separação do homem para com Deus. Lá em Isaías 59 vai dizer que as mãos do Senhor, os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí lá no versículo 2 vai dizer: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não os ouça. Então houve a separação ali do homem para o ser humano. Aí houve o quê? A morte espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, né, que são as causas que os irmãos elencaram aqui, né, falta de fé, todas essas causas, esfriamento que os irmãos elencaram, causa a morte espiritual. Então, quando o ser humano desobedeceu, pecou, aí ali ele já morreu espiritualmente. Porque Deus falou: no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Satanás ainda quis ele distorcer, né? Deus falou isso, que no dia que você comer, você vai morrer. É certo que não morrereis. Satanás ele estava querendo dizer entre linhas assim: ó, Deus está mentindo, isso não é verdade não, né? Satanás ele usa essa tática, querer dizer que Deus está mentindo. Hoje em dia a gente vê cada coisa acontecendo, as pessoas distorcendo a Bíblia. Aquilo que a Bíblia fala que é errado, muitos já estão defendendo como se fosse certo. É as mentiras de Satanás. Ah, Deus falou isso, que vai morrer? Não, pode fazer isso aí, não tem nada não, você não vai morrer não. Então são as mentiras de Satanás. Então houve essa morte espiritual, porque no mesmo dia que o homem comeu ali do fruto, a mulher comeu e depois deu para o homem, né? O homem não morreu fisicamente. Mas Deus falou: no dia que você comer, você vai morrer. Na verdade, eles morreram espiritualmente porque houve a separação do homem para com Deus. Então aprendemos, né? Morte espiritual é a separação do homem para com Deus. Então vamos lá. Essa é uma definição. Agora nós queremos trazer também uma definição de coragem. Porque, irmãos, coragem, isso é interessante. Ó. Coragem não é falta de medo. Porque às vezes nós achamos que ter coragem é não ter medo, não é verdade? Mas não é, irmãos. Coragem não é falta de medo. Na verdade, coragem é enfrentar todas as situações apesar do medo. É você vencer o medo e mesmo assim você enfrentar aquela situação. Isso é coragem. Porque todos nós, né, sentimos um certo medo, um certo receio, um certo temor das coisas. Mas coragem é aquele poder, aquela capacitação que o Espírito Santo nos dá de enfrentar a situação apesar do medo e vencer o medo. Porque nós não podemos ser vencidos pelo medo. Quantas vidas estão sendo vencidas pelo medo? Tem pessoas que estão com medo até de sair na rua. Tem pessoas que têm medo de vir para a igreja. Tem pessoas que estão ali com seus traumas, seus pavores, né? Tem pessoas que têm síndromes do pânico. Isso são coisas, muitas vezes, psicológicas, emocionais. Mas tudo começa o quê, irmãos? Na vida espiritual da pessoa. Que não está bem, né? Que não está cheia ali do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, daqui a pouco nós vamos ler sobre esse versículo. Falar sobre esse versículo, né? 2 Timóteo 1,7. Que Deus ele nos deu o espírito de poder, não de temor. Daqui a pouco nós vamos entrar. Então a definição para coragem é isso. Não é falta de medo, mas é a atitude para vencer o medo. Isso é coragem. Vamos lá. Introdução. Os irmãos acompanhem comigo aí na introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus.
Muitas vezes esse chamado requer padecimento. A Bíblia fala que todos aqueles que quiserem viver a vontade de Deus, né, padecerão perseguições. Então, viver a vontade de Deus, irmãos, traz também essas aflições, essas angústias. Muitas vezes, quantas vidas aí, né, não estão morrendo também, né? Muitas vezes vai requerer isso também, até a própria vida da pessoa nessa terra. Mas a Bíblia fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Morrer com Cristo é lucro, vamos falar disso no final também. Então, irmãos, aqui diz o seguinte, ó, que nosso Senhor deseja que nós tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Uma das vontades de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos consciência disso, que nós temos um chamado. E nós temos que assumir esse chamado, ter discernimento. Nem sempre esse discernimento vai vir na mesma hora, né? Às vezes vamos precisar buscar muita direção de Deus, orar e analisar todas as situações. Mas, irmãos, fatalmente nós vamos sim identificar o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Ah, pastor, eu tenho uma facilidade para louvar, para tocar, eu gosto de louvar, eu tenho isso dentro do meu coração. Então você já está identificando o seu chamado. Tem um chamado para louvar. Pastor, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer mensagens bíblicas, eu gostaria de gravar áudios com mensagem. Então, seu chamado é para pregar, é para ensinar. Pastor, eu gosto muito de orar, seu chamado é para intercessora. Você vai identificando, né? Aos poucos. Eu estava me lembrando, irmãos, de quando eu me converti. Teve um culto lá na minha casa, lá onde a Neide mora agora, né? Onde eu morava, onde a diaconisa Neide mora agora, lá na 6. Eu lembro que eu era novo convertido. Aí eu estava ali, eu era muito tímido, né? Eu estava ali tranquilo, caladão na minha. Não lembro nem se a missionária Tereza estava nesse dia. Foi um culto que teve lá, missionária, que nós estávamos no Esdra. Aí no final do culto, né, irmãos? Pastor Esdra, foi meu primeiro pastor. Aí ele, do nada, ele olhou assim para mim e falou: William, você tem um carisma. Você tem um carisma assim que as pessoas gostam de estar perto de você. Aí, hoje em dia eu penso, né? Quem gosta, gosta. Agora quem não gosta também... Mas ele falou, você tem um carisma que as pessoas gostam de estar perto de você ali. Então isso, irmãos, é o quê? Já é uma capacitação que Deus dá. Porque realmente, né? Em muitos lugares assim as pessoas gostam de estar ali, gostam de conversar comigo, gostam de pedir um conselho, uma opinião, gostam de estar comigo. No meu serviço também é assim. Então quando eu fui estudando mais sobre isso também, analisando, meditando sobre isso, eu vi que carisma é uma característica que líderes têm. Líderes têm carisma. Agora, o carisma não é mais importante que o caráter. Carisma também é importante. Mas o mais importante é o caráter, não é carisma. Tem muita gente que tem muito carisma, mas não tem caráter. Consegue arrebanhar milhares de pessoas ao redor dela. Mas o caráter, irmãos, é falho. Então, o carisma, através do carisma, nós podemos influenciar tanto as pessoas para o bem, como influenciar para o mal também. Então, quando eu fui estudando isso, eu falei, então eu tenho que usar o carisma para a glória de Deus. Da maneira correta. Não da maneira errada, né? Esses dias eu estava conversando com uma jovem, eu falei isso também para ela. Eu falei, ó, você tem carisma. Por isso que as pessoas gostam de você, gostam de estar perto de você. E você tem que ter o seu caráter, né, cada vez mais aperfeiçoado em Deus, para que você possa usar esse carisma para exercer liderança. Líderes são carismáticos. Por isso que as pessoas se reúnem. Então tem muitas pessoas que usam o carisma para fazer as coisas também, né, contrárias à vontade de Deus. Então tem como você identificar aos poucos o seu chamado para com Deus também. Então vamos continuar aqui, ó. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Então, olha, irmãos, é o Espírito Santo que nos dá essa coragem. Essa coragem não vem de nós. Essa coragem sobrenatural que nós precisamos é uma capacitação que vem de Deus. Tem muitas pessoas corajosas aí também. Só que não é dessa coragem que nós estamos falando. É uma coragem que vem do Espírito, que nos capacita a viver a vontade de Deus e a exercer os propósitos de Deus, né? Cumprir com os propósitos de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de medo, ou espírito de covardia, né? Mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio, né? A capacitação dada para o Espírito, para que a gente possa cumprir com o nosso chamado também. Então não é normal, irmãos. Tudo bem, eu falei, todos nós temos um certo receio, um certo, né, temor de algumas coisas. Agora o crente que tem medo de tudo, está faltando o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Para que essa capacitação possa ali também, né,
vencer este medo. Não é normal o crente ter medo de tudo, não. Parece que tem crente que tem medo do diabo, né? Parece que tudo é o diabo, tem um medo do diabo. Parece que crê mais nas obras das trevas do que no poder de Deus, né? Eu, quando fazia a rádio lá, eu já dei esse exemplo para os irmãos. Fazia a rádio, todo dia a irmã me ligava. Pastor, estão fazendo macumba para mim. Pastor, a vizinha fez uma obra de macumba para mim. Pastor, estão fazendo macumbaria para mim. Era todo dia ela me ligava, que eu estava fazendo programação. Eu já sabia, conhecia até ela pela voz, né? Pastor, a vizinha fez uma obra de macumbaria para mim. Aí eu falava, irmã, vem cá, a senhora crê em Deus? Creio. A senhora crê que Jesus ele veio para desfazer todas as obras das trevas? Ela, creio, pastor. Então pronto, irmã. Fique tranquila, ora, né, repreenda. Não estou dizendo que nós temos que desprezar nessas coisas, não é isso. Mas nós não podemos, né, ter mais fé nas coisas do diabo do que nas coisas de Deus. Às vezes é falta de fé também. Jesus muitas vezes falava, por que temes, homens de pequena fé? Não é verdade, irmãos? Irmã Roberto, queria falar alguma coisa? Não, né? Então vamos lá continuar, irmãos. Tópico 1, vamos acompanhar o tópico 1 agora. Tópico 1, nós temos aqui 3 subtópicos, é isso? 3 subtópicos. O primeiro tópico é a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Aí nós vamos para o primeiro subtópico. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Assim que Paulo se converteu, aí Deus já falou ali que Paulo ia padecer pelo nome dele. Olha só uma coisa interessante, irmãos. Paulo era um perseguidor, né? Ele perseguia os crentes, ele matava os crentes. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele já chegou até a consentir na morte de crentes. Ele prendia, ele chegava até a matar crentes também, irmãos. Ele participava ali da morte dos crentes. Então, isso começou a acontecer a ele. Ele começou a ser perseguido e no final ele morreu pela causa. Isso nos ensina uma coisa interessante, irmãos. Nem sempre, quando nós vivemos o propósito de Deus, nós vamos escapar das consequências não, né? Das colheitas. Porque Paulo ele acabou plantando por muito tempo essas coisas. E a Bíblia fala de uma lei. Está fazendo barulho? É no som? Um ruído? É no som, né? Glória a Deus. Oi? Vou trocar, Pedro. Vou trocar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abaixa. Mexe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse aqui é bom que não falha, mas também deu zumbido. Esse aqui é bom, tem um som de qualidade boa, mas às vezes, né, dá umas falhadas também. Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aliás, só rapidinho aqui, irmão. Eu tenho vontade de adquirir aqueles microfones que a gente bota aqui na orelha e fica só assim, ó. Porque fica mais fácil de eu segurar a revista. Deus está ali, né? Tenho vontade, irmãos. Ele é bem carinho. Então vamos orar para Deus dar a vitória. Com qualidade, né? Para não doer os ouvidos dos irmãos, é caro. Mas vamos orar para Deus dar a vitória, irmãos, que é o ideal, né? Para a gente dar as lições bíblicas. Então, o que eu estava falando? Quem é que vai lembrar aí agora? Assim, ele colheu, né? Ele colheu, isso aí, tá. Então, irmãos, a Bíblia fala de uma lei espiritual que é o quê? A lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, fatalmente nós vamos colher. Veja que Paulo, ele entregou sua vida para Jesus, ele começou a fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim ele colheu algumas coisas, né? A colheita veio também. Só que o mais importante de tudo é que agora o que era maldição virou bênção. No final, ele recebeu a salvação. Foi perseguido sim, foi morto no final, foi decapitado no final, mas ali ele recebeu a salvação, porque Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. Um exemplo aqui rapidinho. Quando eu parei de beber, né, entreguei minha vida para Jesus e parei de beber, eu passei alguns anos ainda, irmão, sofrendo as consequências daquilo que eu fiz no passado. Deu um problema no estômago ali, eu tinha alguns problemas de saúde por causa da bebida. Eu sabia que era por causa disso, né? Meu estômago já estava ali machucado, ferido, de tanta bebida. Então as consequências, né, nem sempre nós vamos nos livrar das consequências, mesmo estando na presença de Deus. Por isso que é importante sempre plantarmos também coisas boas. Então Paulo ele já havia recebido ali essa profecia que ele padeceria pelo nome de Jesus. Olha onde está, Atos capítulo 9, versículo 16. Coloca aí, Pedro.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Olha, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, irmãos, Paulo ele recebeu algumas profecias na vida dele. Essa é uma profecia, nós vamos falar de duas aqui. Essa é uma profecia que ele recebeu. A primeira profecia que ele recebeu é que ele ia padecer, sofrer e até morrer pelo nome de Jesus. Aí eu pergunto, essa profecia é uma profecia assim agradável? Vai agradar assim os ouvidos? Não é, né? É uma profecia que causa ali aquele certo temor, aquela certa aflição. Não é uma profecia muito agradável de se receber. Agora nós vamos falar aqui da outra profecia que Paulo recebeu também. Vamos continuar aqui. Esse tempo havia chegado para o apóstolo. Olha só, irmãos, esse tempo havia chegado, ou seja, o tempo de colher, né? O tempo de viver aquilo que Deus já tinha profetizado. Queria padecer pelo nome dele. Esse tempo já havia chegado para o apóstolo. Haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágapo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Nós lemos aqui, na leitura bíblica em classe, que o apóstolo Paulo, ele recebeu uma profecia desse profeta que se chama Ágabo. O profeta pegou ali a cinta de Paulo, né? Amarrou ali a cinta de Paulo e falou que Paulo seria amarrado em Jerusalém, né? E sofreria ali em Jerusalém também, seria preso lá em Jerusalém. Então ele recebeu essa profecia também, profecia que ia ser preso, profecia que ia ser maltratado e correr risco de morte ali em Jerusalém. Aí eu pergunto, é uma profecia agradável também? Olha as profecias que Paulo recebia, que ia sofrer, que ia padecer, que ia ser preso, mas ainda assim, irmãos, isso não fez com que o apóstolo Paulo desistisse do chamado dele, né? Hoje em dia, a maioria das profecias que nós ouvimos são profecias só de bênção, né? Profecia que tudo vai bem, que tudo vai dar certo, profecias ali que nós vamos ganhar isso, ganhar aquilo outro. Mas, irmãos, certa vez eu ia estudando, a palavra de Deus nos ensina sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos profetas maiores. Maiores não porque ele era mais importante, melhor do que os outros, não. Maiores porque ele escreveu mais. O profeta Isaías, o livro dele ele profetizou mais, né? O livro dele tem 66 capítulos. É considerado uma mini Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Então o profeta Isaías, ele profetizou muito. A irmã quer entrar? Vem. Então o profeta Isaías, irmãos, ele profetizou muito, né? E a maioria das profecias do profeta Isaías eram profecias de alerta ao povo. Eram profecias de alerta, profecias de juízo. E certa vez eu estava estudando, claro que alguns estudos podem mudar ali um pouquinho, mas o estudo que eu estava fazendo ali diz que o profeta Isaías, ele profetizou 55 vezes em 50 anos. Olha, 55 vezes, mas foi em 50 anos. Isso é muito? Não é muito, né? Se a gente for contar 55 anos, ele profetizou 55 vezes. Aí isso me fez questionar algumas coisas. Isso me fez pensar. Por que às vezes você vê um profeta profetizando 100 vezes em 10 minutos? E é só profecia de bênção. Se fizer uma fila com 200 pessoas, tem profecia para 200. E é só promessa de bênção. Então, irmãos, isso é para a gente pensar. Deus, ele nos deu também raciocínio, nos deu discernimento de espírito, para a gente pensar sobre essas coisas. Não é verdade? Então é algo para a gente aprender e para a gente refletir também. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu essas profecias, ainda assim ele não desistiu do seu chamado. Então vamos continuar aqui, ó. Entretanto, por meio do Espírito, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Atos capítulo 20, versículo 24. Então mesmo o apóstolo Paulo recebendo ali uma profecia de sofrimento, de morte, mesmo assim ele falou, para mim, eu não considero mais minha vida como preciosa. O que importa é eu cumprir a minha carreira com alegria. Alegria mesmo diante da morte. Isso é a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus também, irmãos. Então, quando os discípulos chegaram para ele ali e falaram, não vai não, você vai sofrer, você vai ser preso, ainda assim ele não mudou de ideia. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, tem direções que Deus vai dar no nosso particular. Tem direção, irmãos, que Deus vai dar ali no seu íntimo, no seu particular. E aí você não vai poder ficar ouvindo a opinião de outras pessoas. Porque as pessoas não sabem aquilo que Deus falou para você, colocou no seu coração. Porque se a gente deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz das pessoas,
nós vamos acabar desviando do nosso propósito. É claro que os conselhos fazem parte, sim, né? Conselhos, ensinamentos, experiências, tudo faz parte. Agora, quando Deus te der aquela direção, você tem que seguir firme nesse propósito. Há um ditado que fala aí, a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, isso é mentira. Porque a Bíblia fala que a porta larga são muitos que estão entrando por ela. E tem muitos indo, né, no conselho dos ímpios. Tem uma multidão seguindo o conselho dos ímpios. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra, é a voz de Jesus, é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz de Deus. Então tem direção que Deus vai te dar que ninguém vai entender. Nós como liderança também, às vezes eu experimento isso. Tem direção que Deus me dá assim, que eu penso, vai ser assim, assim. Às vezes as pessoas não entendem. Por que o pastor mudou? Por que o pastor vai fazer assim? Mas logo depois vem a confirmação que realmente era a mudança de Deus, que era uma direção de Deus. Podemos errar? Podemos, nós somos falhos também. Porque a Bíblia fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, às vezes nós podemos errar também. Mas daqui a pouco nós vamos ver, né, uma maneira que nós podemos exercitar nas nossas vidas, que vai fazer com que os nossos erros diminuam. Não é que não vai acontecer mais, mas vai diminuir os nossos erros. Então a Bíblia fala que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Então às vezes você vai receber alguma crítica, às vezes as pessoas não vão compreender a direção que você está tomando, mas muitas coisas Deus vai falar no seu íntimo, e aí você tem que ir até o fim. Quando eles viram que não ia conseguir convencer Paulo de ficar, aí eles falaram, então que seja feita a vontade do Senhor. É isso que nós temos também, que orar uns pelos outros, para que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada irmão também. Que a gente venha entender também, quando nossos irmãos tomarem direção. Então aqui diz, ó, a profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Isso é interessante, irmãos. Ele recebeu uma profecia, mas ali ele estava livre para tomar a decisão, se ele ia ou não para Jerusalém. Porque é assim nas nossas vidas também. Quantos de nós não recebemos uma profecia? Irmãos, a promessa, ela sempre é seguida de uma instrução. Ou seguida de uma instrução, ou precedida de uma instrução. Às vezes a instrução vem antes, mas às vezes a instrução vem depois também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se Deus me der ali uma revelação, né? Uma profecia para a nossa diaconisa Rita. Vou falar, diaconisa Rita, Deus me mostrou que vai acontecer isso e isso na vida da senhora. Mas é necessário que a senhora esteja na posição, que a senhora esteja na presença, que a senhora faça algo. Deus pode me revelar até algo que ela tem que fazer. Renunciar a isso ou aquilo. Então veio uma profecia e depois veio uma instrução. Agora a instrução também pode vir antes, né? Posso chegar para a diaconisa Rita e falar, diaconisa Rita, é necessário a senhora fazer isso e isso e isso, porque Deus quer fazer isso na sua vida. Então a instrução pode vir antes ou depois. Quando Deus chegou para Abraão, Deus chamou Abraão e falou, Abraão, você vai ser um abençoado. Em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Serão benditas. Só que antes veio uma instrução. Deus falou, Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para um lugar que ainda eu te mostrarei. Então veio ali uma instrução e depois veio a promessa para Abraão. Então para nós vivermos a promessa, nós temos que seguir as instruções. Tem muitas vidas que até recebem uma profecia de Deus, mas não seguem as instruções, não seguem os princípios bíblicos. Quer que aconteça de qualquer maneira, mas às vezes não quer seguir as instruções. Lá em Hebreus 10, versículo 35, vai dizer que é necessário nós termos confiança, que a nossa confiança tem uma grande recompensa, porque depois de havermos feito a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Olha, depois de nós havermos feito a vontade de Deus, aí nós vamos alcançar a promessa. Ou seja, depois de seguir as instruções, nós alcançamos as promessas. Porque Deus nos ensina o caminho que nós devemos andar para que a gente tome posse de algo que Ele tem para as nossas vidas. Tanto nessa terra como na salvação também, né, irmãos? Seguir as instruções. E às vezes a pessoa deixa de viver ali uma profecia, e às vezes a pessoa fala, o profeta errou, a profecia não se cumpriu, não veio de Deus, mas muitas vezes foi ela que não seguiu as instruções. Maria, quando recebeu ali a promessa de ficar grávida ali do Espírito Santo, né, de ter um filho ali, de ter Jesus Cristo, primeiro ela perguntou, como será isso? Como será isso? Às vezes nós falamos também, né, recebemos uma profecia, mas como vai ser isso, Deus? Irmãos, o como pertence a Deus. Cabe a nós tomar posse, crer e seguir as instruções, porque o como pertence a Deus. Então Maria no primeiro momento falou, como será isso?
Aí o anjo ainda teve paciência, né? Explicou, ó, o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai ficar ali grávida, vai ter um filho, vai se chamar Emanuel. Então o Espírito Santo explicou, aí ela falou assim, ó, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Nossa parte é essa, irmãos, quando nós recebemos uma profecia, claro, pedir discernimento, né? Julgar a profecia, e falar, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Só que Maria recebeu a promessa, mas teve que seguir as instruções também. Foi perseguida, teve que fugir muitas vezes, teve que seguir a direção do Espírito Santo. Então, para viver a promessa, temos que seguir também as instruções de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui, ó. Ele sabia que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias, pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Eu não sei, né, se o escritor queria colocar aqui consequências por fazer a vontade de Deus, mas aqui está escrito circunstâncias. Então, irmãos, eu falei aqui que nós íamos trazer princípios também, né, que nós podemos praticar nas nossas vidas antes de tomar uma decisão, para que a gente possa errar cada vez menos. Os irmãos que já acompanham o estudo aqui desde o começo já sabem esses princípios. Então, quais são os princípios antes de tomar uma decisão? Oração, análise e paciência. Oração, análise e paciência. Por que nós temos que orar? Nós temos que orar porque Deus, Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe o que nós não sabemos, Ele conhece além da curva, Ele enxerga além da curva, né? Nossa visão é limitada, nosso conhecimento é limitado, agora a visão de Deus é ilimitada, o conhecimento dele é ilimitado. Então temos que orar para que Deus nos revele a vontade dele e nos dê as instruções, a direção correta. Mas aí nós temos que também analisar, não é só orar e sair fazendo as coisas. Certa vez eu falei que queria trocar de carro, só orei, Senhor, eu quero trocar de carro, abençoa, quero trocar, orei. Minha esposa falou que tinha que orar, minha esposa, William, tem que orar primeiro, tá bom. Senhor, meu Deus, eu quero trocar de carro. Aí orei, irmãos. Só que aí não esperei a resposta de Deus. Já fui lá trocar o carro. Irmãos, fiquei numa dívida. Fiquei apertado que quase não consigo pagar. Falei, vai. Então tem que ter o quê? Paciência. Análise. Paciência é o último. E nós temos que o quê? Analisar. Analisar todas as circunstâncias, irmãos. Porque nem sempre Deus vai dar resposta na hora, não. Se eu quero saber de algo, aí Deus já toma aí. Pronto, já sabe. Não é assim não, irmãos. É analisar todas as coisas. Eu, quando tomo uma decisão aqui na igreja, né, vou trazer o exemplo da igreja, na minha vida também é assim, mas eu vou trazer aqui o exemplo da igreja. Quando eu tomo uma decisão aqui na igreja, aí eu fico analisando, para ver se Deus confirmou, se é aquilo mesmo, porque 100% de certeza absoluta, irmãos, igual eu falei, nós somos limitados, né? A gente sente ali, tem impressão no nosso espírito, nós temos fé, mas nós temos que analisar. Então, quando eu tomo uma decisão, eu começo a analisar. Quando eu vejo Deus confirmando, eu mantenho a decisão. Se eu ver que foi algo ali que eu me precipitei, ou que eu errei, não tive o discernimento direito, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás. Então, às vezes as pessoas, o pastor começou tal coisa ali e tal, parou. É a direção que a gente vai pedindo para Deus a cada dia, né? A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Então, essa iluminação, ela é progressiva, não é de uma vez só. Então, nós temos que analisar. E, por fim, nós temos que ter o quê? Paciência. Porque é esperar. Muitas vezes, para a promessa se cumprir, irmãos, vai demorar um certo tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E uma das coisas que nós temos muita dificuldade é de ter paciência. Recebemos a promessa, temos fé no nosso Deus, mas às vezes não temos paciência. E a paciência tem uma grande recompensa, irmãos. Temos que ser pacientes na presença de Deus. Então vamos para o subtópico 2. Subtópico 2. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Então aconselharam Paulo, irmãos, mas aqui Paulo ele estava precisando ouvir a voz do Espírito Santo, ter a direção do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui em Romanos 8, versículo 14. Coloca aí, Pedro.
Romanos capítulo 8, versículo 14, olha. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito. O Espírito Santo guia os seus filhos no caminho correto. Muitas vezes, falta de direção, às vezes é falta de comunhão. Porque a comunhão nos dá também uma direção, irmãos. Então, é importante, né, investirmos na oração, na meditação da palavra, na consagração das nossas vidas, para que a gente possa ali tomar sempre a direção correta para as nossas vidas. Nem sempre esse caminho vai ser agradável, não. Às vezes a pessoa fala, eu estou nessa prova, acho que é coisa de Satanás. Não, às vezes, irmãos, o deserto, quando é a agenda de Deus, é uma bênção, né? Deserto só é bênção quando é a agenda de Deus. Porque tem alguns desertos que nós mesmos vamos para ele, né? Nos metemos nele, irmãos. Alguns vales somos nós mesmos que nos metemos nele às vezes. Mas o deserto é uma bênção quando é a agenda de Deus. Quem foi que guiou Jesus Cristo para o deserto, irmãos? Que a palavra de Deus fala. Quem foi que guiou Jesus Cristo para o deserto? A Bíblia fala que Jesus Cristo foi batizado. E aí, quem guiou ele para o deserto? Satanás já estava lá esperando ele. Quem guiou foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo de Deus guiou Jesus para o deserto. E Satanás estava lá, só... ele foi tentado pelo... irmã, eu te entendo. Foi tentado por Satanás, a irmã está certa. Mas ele foi guiado pelo Espírito, foi o próprio Espírito que levou ele. E o Salmos 23 é interessante, né? Que fala assim, ó, o Senhor refrigera minha alma, o Senhor me faz andar por pastos verdejantes, o Senhor me acalma, né? O Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Aí depois fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, então eu ande. Então tem vales que nós mesmos é que vamos. Deus muitas vezes está nos guiando ali por pastos verdejantes, refrigerando a nossa alma, guiando a águas tranquilas, e às vezes nós que vamos para o vale da sombra e da morte. Mas ainda assim, o bordão e o cajado dele nos consola, né, irmãos? Porque ele está sempre conosco, até quando nós erramos, ele está ali para nos ajudar e para nos guiar para o caminho certo também, irmãos. Então nós temos que seguir a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Como eu falei, nem sempre o caminho vai ser agradável. A Bíblia fala que o caminho é estreito, né? A porta é estreita, o caminho é estreito. São poucos que acertam por ela, mas é o caminho que leva à salvação. Então, mesmo que estiver enfrentando dificuldades, saiba que Deus está contigo. Às vezes a pessoa está tão angustiada que sente Deus longe e pensa assim, acha que Deus não está comigo. Mas no Salmos 91, versículo 15, tem uma promessa maravilhosa. Fala, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Justamente na angústia, ó, na sua angústia estarei com ele. Então, irmãos, na angústia, na alegria, Deus está sempre conosco, porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos continuar aqui, ó. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Olha outro princípio aqui interessante, irmãos. Outro princípio para nós aqui, ó. Nós devemos cuidar uns dos outros. Irmãos, meu irmão sempre fala, né? A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Deus chamou foi um povo. Deus chamou foi uma igreja. Nós não somos igrejas sozinhos, né? Nós somos igrejas reunidos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Nós somos todos membros de um só corpo e nós temos que cuidar uns dos outros. Olha uma coisa interessante. Os irmãos anotem aí 2 referências que eu vou passar. A primeira referência está em Gênesis 3, versículo 9. E a segunda referência está em Gênesis 4, versículo 9. Repare que até os versículos são parecidos, né? Gênesis 3, versículo 9 e Gênesis 4, versículo 9. Nesses dois versículos, Deus ele faz uma pergunta. A primeira pergunta que Deus faz é em Gênesis 3, versículo 9. Deus ele fala assim com Adão: Adão, onde tu estás? Olha, Adão, onde tu estás? Então note que Deus ele não perguntou. Adão já tinha pecado, né? Note que Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Deus não perguntou isso. Deus perguntou: Adão, onde tu estás? É porque Adão, irmãos, a comunhão foi rompida. Adão tinha se afastado da presença de Deus por causa do pecado. Então foi Adão que quebrou a comunhão, não foi Deus, né? Deus ainda foi... Irmãos, toda a história da Bíblia, nós não vemos o homem buscando a Deus em primeiro lugar.
Não, não vemos. Nós vemos é Deus em busca do homem. Deus se revelou através da palavra, Deus se revelou através dos profetas, através da lei, através dos simbolismos, do sacrifício, do simbolismo. Deus se revelou através de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e Deus agora se revela através do Espírito Santo também, que está no nosso meio. Então sempre foi Deus em busca do homem, em busca da ovelha perdida, em busca do pecador perdido, irmãos. Depois nós respondemos com fé, né? Mas em primeiro lugar é Deus buscando. Então Deus perguntou em Gênesis 3:9, Adão, onde tu estás? O que isso significa? O rompimento da comunhão. A comunhão, o relacionamento na forma vertical. O relacionamento na forma vertical do homem para com Deus foi quebrado. Aí em Gênesis 4, versículo 9, aí Deus vai perguntar para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Porque Abel foi morto por Caim, né? Caim matou Abel. Então quando Caim matou Abel, Deus perguntou: Caim, cadê o seu irmão? Que era Abel. Aí Abel respondeu: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ainda respondeu com ignorância, né? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Aí nós vemos outro relacionamento que foi quebrado. É o relacionamento horizontal do homem para com o seu próximo. Então quando nós nos afastamos de Deus, o relacionamento com Deus é quebrado e o relacionamento para com o nosso próximo também é quebrado. Então uma missão que nós temos também, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, o nosso próximo como Jesus nos amou. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas também. Por isso as pessoas que estão isoladas do corpo, as pessoas que não estão se envolvendo na obra, irmãos, não estão fazendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente cuide uns dos outros. Se eu pensar só em mim, só nos meus benefícios próprios, só na minha vida financeira, pessoal, só nos meus negócios, irmãos, pensar só em mim e não pensar no meu próximo, não estou vivendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós cuidemos uns dos outros para a glória e para a honra dele. Essa é a vontade do Senhor. Então vamos lá. Subtópico 3. Passando por Cesareia. Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito. Como era o nome desse diácono? Filipe, né? Não é Felipe, é Filipe. Eu falava Felipe. Depois eu descobri que é Filipe. Então, irmãos, esse diácono ele foi o quê? Eleito. E aonde está isso? Anotei a referência. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Onde vai dizer ali que 7 diáconos cheios do Espírito Santo foram escolhidos ali para fazer a obra do Senhor também. E eles foram escolhidos através de oração e jejum. Uma das coisas também que faz a gente identificar, né, a direção de Deus é oração e jejum. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Jejum é uma das coisas que mais faz a gente se aliado, né, à oração e à palavra, à comunhão com Deus. Jejum é uma das coisas assim, que mais faz a gente... Eu na minha vida, eu tenho essa experiência, né? Os irmãos também têm as deles. Então, jejum, irmãos, é uma das coisas assim onde eu tive mais experiências espirituais foi quando eu estava em jejum e oração. Propósito de jejum mesmo, foi onde eu tive experiências, revelações de Deus assim, mais fortes, foi quando eu tirei propósito de jejum. Hoje em dia o jejum está sendo pouco falado, né? Pouco estimulado, às vezes não estimulamos. Nós temos que passar a estimular mais, irmãos. Jejum e oração. Tem o jejum individual, mas tem o jejum coletivo também. Nós vemos na Bíblia até reis convocando o povo para fazer jejum. Pode falar, Diago. Quando jejua por uma vida, né? Faz propósito por uma vida. Agrada, porque é o que falou aqui, né? Está cuidando do próximo através da oração, né? Intercedendo pelo próximo. Porque às vezes a diaconisa Rita até levantou algo importante. Que às vezes a pessoa até faz propósito de jejum, mas pensando só nos seus interesses, às vezes quer algo ali. Podemos fazer também, mas nós não podemos nos esquecer nunca de orar, interceder pelo nosso próximo também. Às vezes nós estamos bem, empregados, ganhando bem, né? Nosso cereiro está cheio, mas o nosso irmão está desempregado, às vezes está ali. Então, jejuar por aquela vida, né, irmãos? Então, isso é muito importante também.
Foi fluindo, né? Sim. Então isso é importante, né, irmãos? Então, assim, claro que nós temos que apresentar nossas causas para Deus, mas muitas vezes quando nós estamos cuidando do nosso próximo, intercedendo por ele, Deus está cuidando de nós também. Quando nós cuidamos do nosso próximo, Deus está cuidando de nós. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus está guardando nossa casa, está guardando nossos parentes, nossos familiares, né? Toda vez que eu saio de casa, eu falo, Senhor, eu vou fazer a sua obra, guarda aqui minha casa, guarda aqui meu animalzinho, né, de estimação, guarda aqui minha família. Tem que pedir para guardar, irmãos. E aí quando nós cuidamos da obra, Deus cuida de nós também. Isso é muito importante, né, ser lembrado mesmo. Então vamos lá. Falamos de Filipe, vamos continuar aqui. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Então vemos aqui um exemplo no Novo Testamento, né, de profetisas também, eram as filhas de Filipe. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele ou dada por ele, irmãos. Então, nosso coração tem que estar alinhado, né, à vontade do Senhor, e aí nós vamos conseguir identificar a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. E perseverar, o que significa perseverar? Perseverar é não parar no meio do caminho, né? O mais importante, irmãos, não é começar bem. O mais importante é terminar bem. E terminar bem é terminar na presença do Senhor, né? Às vezes a pessoa vai chegar ali machucada, ferida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chegou machucado, ferido, abandonado, preso, mas terminou a carreira dele, irmãos, recebendo a coroa da vida, né? A salvação. Então o que mais importa é terminar bem, e terminar bem é terminar na presença do Senhor. Tem pessoas que têm tudo para dar certo, começam bem, mas aí começam a fazer escolhas erradas, acabam mal. Na Bíblia temos exemplos, Sansão foi um, né? Judas, Sansão. Então, tem pessoas que até começam mal, começam ali aos trancos e barrancos, né, tropeçando, mas no final pega a direção certa ali, se alinha e no final termina a sua carreira com Cristo. O que mais importa é terminar. A Bíblia fala que o final das coisas é melhor até do que o começo, irmãos. Então, o que importa é perseverar e não parar no meio do caminho para a glória e honra do Senhor. Certa vez eu ouvi minha avó falando de um pastor. Esse pastor já era um senhor de idade mesmo, os cabelos brancos, né, já bem velhinho mesmo. Aí minha avó chegou com uma notícia que eu até me assustei. Minha avó falou, William, o pastor, não lembro o nome dele, agora eu não me lembro o nome. Lembra? Ângelo, né? Mas não é bom falar o nome. William, o pastor, ele se afastou. Hoje em dia eu não sei como é que ele está não, nunca mais eu tive notícia não. Mas minha avó falou assim, William, o pastor tal, ele se afastou, ele se desviou dos caminhos do Senhor e está bebendo. Irmãos, eu fiquei assim impressionado. Falei, nossa, mas ele já era um senhor de idade. Eu até pensei comigo, eu pensei, já estava perto da glória, né? Porque já estava de idade, né, irmão? Já estava tão perto da glória. Então, meus irmãos, eu fiquei assim impressionado. Porque do nada o pastor saiu da igreja, dirigiu a igreja, tudo saiu e começou a beber. Falei, meu Deus do céu, aí começamos a orar, né? Interceder e tudo. Hoje em dia, não sei, eu nunca mais tive notícia, mas Deus queira que ele voltou, né? Ou então que Deus criou uma situação ali, porque é a fé que salva, né, irmãos? A fé que salva, para que ele possa ali ter voltado, se arrependido, mas foi algo impressionante mesmo. Então veja, irmãos, às vezes a pessoa pode ter uma vida toda com Deus. A Bíblia fala, aquele que julga está de pé, cuide para que não caia, não é verdade? Então vamos lá, subtópico 2, se os irmãos quiserem, né, algum comentário, alguma dúvida, os irmãos podem me interromper, viu, irmãos? Às vezes eu vou falando aqui, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Uma coisa importante, certa vez um irmão me disse, na verdade foi a esposa do irmão, me disse assim, ó, meu esposo, ele tem medo, às vezes ele tem receio de ir no estudo bíblico e o Senhor perguntar as coisas para ele, o Senhor perguntar alguma coisa. Mas, irmãos, é uma coisa que é importante. Os irmãos veem que às vezes eu faço algumas perguntas, né? Mas isso não é para constranger ninguém, não é para constranger nem nada, é para os irmãos interagirem também. Porque fica chato, já pensou a aula, só eu falar o tempo todinho, falar o tempo todinho. E às vezes para dar um despertamento, às vezes os irmãos chegam cansados, com sono. Uma maneira de interagir, os irmãos despertarem também, interagir, né? Nós vemos também que no colégio, a professora também pergunta, né, faz as perguntas. E uma maneira também de memorizar. Porque às vezes alguém pode me perguntar uma coisa, aí eu não sei a resposta.
Mas aí eu vou ficar, nossa, me perguntou tal coisa, eu não sei. Agora eu vou estudar, que agora se me perguntar de novo, aí eu vou saber. Então, a maneira também de memorizar. Então, nunca pense, irmãos, que é para constranger ninguém, que não é para constranger ninguém, não. E não podemos ter timidez nenhuma, porque é assim mesmo. É perguntando, é trocando experiências, é que nós vamos memorizar, aprender uns com os outros. Todos aqui contribuem também. Da mesma maneira que eu estou aqui ensinando a lição, mas eu estou também recebendo, aprendendo com os irmãos também, né, com as experiências dos irmãos também. Então, vamos continuar. A coragem para enfrentar as ameaças de morte. Subtópico 1, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Aquilo que nós falamos no começo, né? Essa coragem não vinha de Paulo, mas vinha do próprio Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Então, a serenidade do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não vai nos confundir, né? Deus não é Deus de confusão. Só a gente orar, analisar, ter paciência, ouvir a voz do Senhor, que Deus ele vai nos dar a melhor direção para as nossas vidas. Vamos lá, subtópico 2. Subtópico 2. A chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Olha, irmãos, eu destaquei aqui, ó. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. Ou seja, Paulo ele ia para Jerusalém, né? Mas a notícia que ele ia para Jerusalém já tinha se espalhado. E teve dois tipos de recepções. Os irmãos ali em Cristo Jesus, eles se alegraram com a chegada do apóstolo Paulo. Mas os judeus ficaram irados. Os judeus, por isso que ele sofreu ameaça de morte, né? Os judeus ficaram ali irados com a chegada, com a notícia da chegada do apóstolo Paulo. Então note, irmãos, muitas vezes a nossa fama vai chegar a um lugar antes de nós. A fama do apóstolo Paulo chegou em Jerusalém antes dele. Antes mesmo dele chegar lá, a fama dele já tinha chegado lá. Então note, irmãos, a fama, né? Como que está a nossa fama? Se alguém falar, pastor William vai para tal lugar, será como que eu vou ser recebido, né? É claro que muitas vezes a fama, né? As pessoas vão nos conhecer por notícias verdadeiras. Muitas vezes as pessoas vão nos conhecer por notícias verdadeiras. Mas às vezes vão nos conhecer também por notícias falsas, por mentiras. Quantas vezes nós não ouvimos algo de alguém e nós já tiramos logo nossa conclusão, nós acreditamos. Ah, fulano de tal é assim. A gente já nem ouve o outro lado, né? Já tira logo nossas conclusões. Aí nós ficamos com preconceito. Nós já temos um preconceito da pessoa antes mesmo de conhecer a pessoa. Porque a fama da pessoa já chegou até nós. E às vezes a fama vai ser verdadeira, mas às vezes vai ser falsa. Vamos falar aqui de calúnias, de difamações, de boatos. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? O crente, ele não trabalha com boatos. O crente, ele trabalha com fatos. Porque muitas vezes damos muito ouvidos aos boatos, mas ignoramos os fatos. Eu, na minha experiência, eu sempre prefiro assim, irmãos. Às vezes o irmão, né, a gente pode ouvir a história de vida de cada um. Mas eu prefiro conhecer a pessoa, passar tempo com a pessoa, orar, pedir para o Espírito Santo de Deus uma direção. Porque um dos problemas da gente eu chegar para a diaconisa Neide, né? Por exemplo, se eu quiser defender uma causa minha e falar, diaconisa Neide, aconteceu isso e aquilo outro, e eu estou certo, a diaconisa Neide vai estar ouvindo só o meu lado. Ela não vai estar ouvindo o outro lado. E nós temos uma tendência natural de nos defender, de nos justificar. Não é verdade? Mas eu entendo que quando há uma quebra de relacionamento, irmãos, há erro de todas as partes. É ou não é verdade? Quando há uma quebra de relacionamento, há erros de todas as partes. É claro que tem relacionamento que realmente, né, não dá.
A pessoa tenta e não dá. Eu não estou falando, né? Estamos falando da maioria das vezes. A maioria das vezes a quebra de relacionamentos é por erros de ambas as partes. Cada um podia ali abrir mão de algo, melhorar em algo, né? Concordar com algo, relevar, ter paciência em algo. Às vezes não precisa estar junto, mas também não precisa ser inimigos. Porque às vezes as pessoas se tornam inimigos também. Então é a gente assumir também erros, falhas de ambas as partes. Porque a Bíblia fala que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E não existe ninguém perfeito. Se eu falar que eu estou sempre certo em tudo e meu irmão está errado, eu estou querendo ser melhor que meu irmão, estou querendo ser perfeito. Mas na verdade, todos nós temos erros e muitas vezes relacionamentos podem ser restaurados quando nós abrimos mão da razão. Muitas vezes é melhor viver em paz, né, ter paz do que ter razão. Porque às vezes nós vamos estar até certo, mas não vai adiantar brigar, falar, discutir. Deixa que no tempo coloca as coisas no lugar. E o próprio Deus, né, cria situações para que tudo seja esclarecido. Então, irmãos, não trabalhamos com boatos, nós trabalhamos com fatos. Isso é importante, o crente tem que trabalhar com fatos. Porque a palavra de Deus fala algo muito sério, num versículo que nós vamos ler aqui no próximo tópico, né, nós vamos ler um versículo aqui para confirmar tudo isso. Vamos lá para o subtópico 3, aí nós encerraremos esse tópico. Paulo se depara com seus oponentes judeus. Então veja que os judeus eram inimigos ali do apóstolo Paulo. E por que os judeus eram inimigos, irmãos? Os judeus estavam inventando mentiras. Não falei aqui dos boatos? Os judeus, eles estavam ali espalhando boatos. Eles estavam dizendo que Paulo era inimigo da lei de Moisés. E que Paulo era contra ali os rituais. E não era nada disso. Paulo não era inimigo ali da lei. Paulo apenas estava ali ensinando a graça, né? A revelação da graça. Mas ele nunca foi inimigo da lei. Agora tinha muitos ali que eram judaizantes, queriam trazer o judaísmo para dentro da igreja. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia, se a gente não tiver cuidado, trazem muito do judaísmo para dentro da igreja. Existem os judeus e existiam os gentios. Aí Deus vai falar que a palavra de Deus vai falar que Deus ele uniu todos os povos. Não há judeu, não há gentil, todos são igreja. Igreja de Jesus, o povo eleito de Jesus. Então tinha os costumes, as tradições, os simbolismos judaicos, que não são mais para a igreja, nos tempos de hoje. Mas muitas vezes querem trazer o judaísmo para dentro da igreja e isso não é correto. Paulo ele combateu isso. Paulo ele foi ameaçado de morte porque ele estava combatendo os judaizantes. Paulo ele até mesmo repreendeu Pedro. Falou: Pedro, como que você é judeu e quer viver como gentil e quer que os gentios vivam como judeus? Entre linhas, Paulo estava falando assim: ó, Pedro, você está agindo com cinismo, você está sendo hipócrita, porque você é judeu e está agindo como gentil, e você quer que os gentios ajam como judeu. Está totalmente errado, né? Então veja que o homem de Deus também comete falhas, né, irmãos? Pedro já tinha sido ali cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo ali também. Então os judeus eles acabaram ali odiando o apóstolo Paulo por isso, porque espalharam mentiras que o apóstolo Paulo ele era contra a lei de Moisés. Vamos ler aqui, ó. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus, olha a acusação, que haviam recebido do evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era antítese, ou seja, o contrário disso tudo. Então, eles espalharam ali, né, que o apóstolo Paulo ele estava contra a lei de Moisés, porque Paulo estava ensinando que não precisava mais se circuncidar, mas, na verdade, Paulo estava ali trazendo a revelação da graça, que tinha ali algumas leis que eram leis cerimoniais. Nós já trouxemos aqui, irmãos, no estudo bíblico passado, né, que não é porque a gente não é salvo pela lei, que a lei não é boa. A lei é boa. A Bíblia ensina que a lei é boa. O homem que não foi bom, não conseguiu cumprir a lei. Porque a lei é como um freio, não é verdade? A lei, ela freia os nossos impulsos, as nossas decisões erradas, as nossas vontades muitas vezes pecaminosas. A lei serve para botar um freio ali também.
O que seria deste mundo se não se não existissem leis também, regras, normas? Aí a pessoa fala, a igreja é cheia de regras, tem regra. A igreja tem que ter regra, irmãos, tem que ter normas. Não é, como se diz no popular, não é a casa da mãe Joana. Se a gente vai para o nosso trabalho, né, irmão William? A gente vai para o nosso trabalho, tem as regras, as normas que nós devemos seguir. Na sociedade tem ali as regras. Por que a igreja não vai ter? Ah, mas eu vivo pela graça. Ué, irmão, mas é a graça, não é uma desgraça, não é? Né? Então tem que ter sim, irmãos, as regras, as doutrinas, os ensinamentos, né? É porque eu costumo dizer, o evangelho não é uma cartilha. Pode, não pode, pode, não pode. Não é isso. O evangelho é poder de Deus de transformação. O próprio Espírito Santo coloca a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração. Nós é que sabemos o que é bom, nós é que sabemos o que é mal, nós é que sabemos o que é certo, o que é errado, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Nós continuamos no erro, na rebeldia, na desobediência, se nós quisermos, não é verdade? Então a lei, irmãos, não é que a lei era má, a lei era boa, mas ninguém é salvo pela lei. O apóstolo Paulo queria ensinar isso. Nós não somos salvos mais pela lei, porque nós não somos capazes de cumprir inteiramente a lei. A lei só veio para nos mostrar o nosso pecado e mostrar a nossa incapacidade de sermos salvos por ela. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Certa vez eu dei um exemplo, irmãos. Eu tentar me salvar pelas obras da lei, ou pelas minhas próprias boas ações, é a mesma coisa de eu tentar me levantar do chão puxando a minha própria orelha. Eu vou conseguir? Me levantar do chão puxando a minha própria orelha? É a mesma coisa a gente tentar se salvar pelas nossas próprias boas obras, irmãos. As boas obras acompanham a salvação, mas não são elas que nos salvam. O que nos salva é a graça. Mas quem é salvo, pratica boas obras. Entendido? Que às vezes a pessoa não entende, né? Às vezes tem pessoas que pregam muita obra como meio de salvação. Não. A obra é consequência da salvação e não o meio da salvação. Então vamos lá. Subtópico 3, né? Que eu tô? Terminei, né? Subtópico 3. Não, tópico 3. E nós já vamos encerrar. Acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes. Olha as acusações aí, irmãos. Que ensinavam que os judeus, entre os gentios, deviam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus, oponentes de Paulo, torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, olha, isso é importante, irmãos, olha. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. Nazireu era aqueles que faziam o voto, né? De não cortar o cabelo, ter uma vida ali consagrada de Nazireu. Então diz assim, ó: ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Olha, mesmo o apóstolo Paulo sabendo que não eram aqueles rituais que iam salvar ali ele, irmãos, que iam salvar, mesmo assim, ele participou de alguns rituais. Por quê, pastor William? O apóstolo Paulo ele falou que muitas vezes ele se fez de judeu para ganhar os judeus. Não foi verdade? Se fez de judeu para ganhar os judeus. Então, às vezes, irmãos, nós vamos ter que buscar estratégias para evangelizar, estratégias para ganhar uma pessoa para Cristo. Agora, temos que ter discernimento, equilíbrio e cuidado com essas estratégias, né? Porque a igreja é que tem que evangelizar o mundo, irmãos. Não é a igreja que tem que ser mundanizada pelo mundo, não. A igreja tem que evangelizar o mundo, não ser mundanizada por ele, né? Não é verdade? Então, às vezes a igreja, no pretexto de estratégias, irmãos, estão transformando aí a igreja, né, numa boate, numa coisa assim, que sai totalmente ali do propósito do Senhor. Então, temos que ter cuidado com isso aí também, né? Ter discernimento do espírito e equilíbrio. Aqui no finalzinho, irmãos, vai dizer, ó: ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes. Contra os oponentes da fé. Quer os de fora, quer os de dentro. Então as acusações vêm só de fora? Vêm de dentro também, né? E nós temos que ter cuidado. Irmãos, que Deus nos livre, né, de sermos acusadores ou de estar também sendo alvo dos acusadores. Que Deus nos livre dessas duas coisas, né? De sermos acusadores e sermos também alvos dos acusadores.
Porque muitas vezes uma calúnia, nós podemos fazer uma comparação. Calúnia é como você pegar ali um travesseiro cheio de penas, subir num prédio bem alto, rasgar esse travesseiro e espalhar as penas ali no vento. E depois você tentar juntar tudo, todas as penas. Você vai conseguir juntar todas as penas? Então a calúnia também é assim, irmãos. Às vezes uma palavra lançada não volta atrás. Uma palavrinha pode destruir uma vida, um ministério, uma família. A Bíblia fala lá em Tiago que a língua é como uma pequena fagulha. Começa ali pequenininha, mas pode incendiar toda uma floresta. Começa pequenininha. Então às vezes uma pequena calúnia ali, irmãos, pode destruir. E depois não tem como voltar atrás, né? Então temos que ter cuidado com isso aí. Olha só. Oi. Foi o pastor Marcos que deu testemunho. Sim. Nós estávamos aqui no domingo. Aquele testemunho do pastor Marcos. É verdade, irmãos. Tá vendo a calúnia, né? Uma acusação. Mas Deus honrou no final, né? Foi bonito, né, irmãos? Deus honrou ali no final. Então o próprio acusador teve que ver ali o agir de Deus. Agora, irmãos, a Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus detesta. Mas tem uma que ele abomina. Abominar, trazendo aqui para a nossa linguagem, é como tomar nojo mesmo, né? Tem nojo daquilo ali. Olha só o que está escrito lá em Provérbios 19, 6. Não, 6, Provérbios capítulo 6, versículo 19. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Depois, irmãos, leiam os versículos que vêm anteriormente, né? Porque fala ali de vários pecados. E a maioria dos pecados que fala é da língua. Língua mentirosa, né? Várias coisas. Aí olha só Provérbios 6, 19. A testemunha falsa, o que Deus abomina. Olha, Deus abomina a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Calúnia, difamação, mentira, espalhar contendas entre irmãos. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele abomina isso aí, irmãos. Nós estamos aqui muitas vezes para apagar fogo, não, né, irmãos? Às vezes tem muitos que querem apagar o fogo jogando gasolina. Tem jeito? Apagar fogo jogando gasolina? Então, meus irmãos, Deus ele abomina essas coisas, né? Calúnia, difamação. Vamos lá, subtópico 2. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Olha a profecia se cumprindo aí, ó. Pegaram o apóstolo, arrastaram ele, né? E fecharam as portas ali, ó. Essa gente começou a pedir o linchamento ou o apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Depois os irmãos leem Atos dos Apóstolos, né? Já era para ter lido, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 21 e 22. Aí os irmãos vão entender tudo o que aconteceu ali. Aqui diz, ó, este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o para o quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cercada por causa de sua fé em Cristo. Então aqui nesse tópico nós vamos nos lembrar, né, de orar pela igreja perseguida, orar pelos cristãos que estão sendo presos e mortos aí, espalhados por todo o mundo também, irmãos, que possamos fazer essa oração nessa noite de hoje também. Subtópico 3, irmãos, para encerrarmos. Vou ler tudo e comentar aqui rapidamente e nós já vamos encerrar. Subtópico 3 vai dizer, ó, Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio, procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantaram uma sedição contra o imperador tempos atrás, ou seja, uma contenda, né, uma confusão. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário
e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o evangelho. Então ele foi ali machucado, né? Estava ali ensanguentado, mas mesmo assim pregou o evangelho. Isso que é amor pela palavra, né, irmãos? Nada calou o apóstolo Paulo. E aqui vai dizer no finalzinho: eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Então o evangelho, irmãos, não é pregado só no conforto. Pregar aqui até seguro, né? É confortável. O evangelho é para ser pregado também nos becos, nas vielas, nos prostíbulos, nos ônibus, nas prisões, nas cracolândias, todos os seus chamados específicos, seus missionários que Deus envia, né? Mas o evangelho é para ser pregado a toda criatura. Então aqui diz: estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Tem uma anotação que eu marquei aqui na minha revista que diz assim, ó: Paulo sofreu acusações de todos os tipos, mas a sua consciência não o acusava. Todos podem nos acusar, irmãos, mas a nossa consciência tem que estar limpa em Deus. Nós temos que ter certeza do nosso chamado. Nós temos que ter certeza do nosso propósito. Porque acusações vão vir, difamações vão vir, boatos vão vir. Muitos vão querer ali impedir o nosso chamado, muitos vão querer a nossa queda, muitos vão querer a nossa derrota. Nada disso parou o apóstolo Paulo, irmãos. Ele derramou até mesmo sangue para cumprir com o seu propósito. Então, homem nenhum pode parar a obra de Deus nas nossas vidas, irmãos. Só nós mesmos é que podemos parar a obra de Deus nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E se Ele tem um plano na nossa vida, é só nós continuarmos ali, firmes e fortes, que todos os nossos acusadores vão cair por terra e nós vamos prosseguir na presença do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos dá essa coragem. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para encerrar. Coloca aí, Pedro. Filipenses 1, 21. Nós falamos aqui de vida e nós falamos de morte, né? E Paulo, nesse versículo, ele nos ensina como viver e como morrer. Olha só. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então aqui ele nos ensina como viver e como morrer. Como nós temos que viver? Em Cristo. E como nós temos que morrer? Continuando em Cristo, irmãos. É viver em Cristo e morrer em Cristo. O apóstolo Paulo falou: completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu sei que a coroa de justiça está guardada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Está guardada para mim e para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Na próxima lição, eu creio que nós vamos estar encerrando e nós vamos falar aqui um pouquinho da morte do apóstolo Paulo e o trechinho final ali da carta que ele escreveu antes de ser morto. E nós vamos ver que o final dele, apesar de machucado, ferido, até machucado emocionalmente, não foi um final triste. Foi um final feliz, porque foi um final de salvação, de receber a coroa da justiça. Então tem cruz, mas tem coroa. Para receber a coroa, tem que carregar a cruz. Se largar a cruz, perde a coroa também, irmãos. Esse é o princípio de Deus. Então vamos aqui para a conclusão. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. Olha, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. Existe a teologia da prosperidade, né, que tudo tem que dar certo, o crente tem que enriquecer, não pode ficar doente. Não é assim, né, irmãos? O sofrimento também faz parte da chamada. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está lá em 2 Coríntios 4, versículo 17, irmãos. Então, independente das tribulações,
que nós vamos passar, irmãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né, irmãos? Tudo isso produz em nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Quem pode aplaudir o nome de Jesus bem forte, porque Ele merece, meus irmãos? Toda glória e honra seja dada ao nosso Senhor, irmãos, por essa lição maravilhosa.